Olá, eu sou Jorge Tavares, fundador da Doutrina da Defesa Pessoal Técnica. Nós fizemos algumas chamadas no Instagram, nas redes sociais, a respeito de alguns tópicos que são pertinentes à segurança privada. O vigilante, ele está aí desde 1969. Quando eu falo 1969, eu não estou dizendo que os vigilantes eles não existiam antes de 69, claro que não. Mas 1969 foi um dos primeiros relevantes decretos que aconteceram na segurança privada. Depois nós tivemos, evidentemente, a Lei 7.102/83, recentemente a Portaria 3233 de 2012 e agora a Portaria 18.045/23 e possivelmente daqui para frente, talvez mês que vem, não sabemos, ou quem sabe daqui a 6 meses, é sempre uma surpresa, mas existe aí um movediço a respeito de uma nova portaria que talvez trate sobre as nuances referentes ao treinamento. Nós sabemos que a nova portaria 18.045 ela trouxe algumas mudanças, uma delas que é bem relevante, é que não haverá mais a existência do curso de grandes eventos no formato como ele existia. Agora vai haver o formato dos eventos sociais. Anteriormente, os grandes eventos era necessário 3.000 pessoas para que fosse necessário um vigilante com o referido curso. Agora não. Se tiver uma pessoa no evento, vai ter que ter um vigilante com o curso. Pois bem, nós fizemos algumas chamadas tratando de alguns assuntos, e um dos assuntos que nós falávamos é a respeito dessa indagação de uma possível programação. Quando nós, professores de segurança privada, fazemos uma anamnese com os alunos, perguntamos o histórico do aluno para que ele diga por que ele quer ser vigilante, se ele era casado, se ele trabalhava, enfim. Geralmente 90% de uma sala de aula vai dizer o seguinte: eu gostaria de ser vigilante porque a escala é muito boa, 12/36, que na verdade é uma escala mais ou menos geral no Brasil, e porque os salários são melhores do que muitas atividades que existem aí afora. O problema dessa possível programação é que nós vamos encontrar vigilantes depois com 10 anos, 15 anos, 20 anos, ainda vigilantes patrimoniais e, pasmem, sem ter uma extensão, sem ter extensão em transporte de valores, em escolta armada, em SPP ou, como eu falei anteriormente, em eventos sociais. E essa programação faz com que os vigilantes ou gerizem qualquer forma de conhecimento, ou gerizem qualquer forma de aprendizado. Os vigilantes não leem mais, o acesso que eles tinham à leitura, algum conhecimento foi aquele que ele teve no curso de formação, e quando eles vêm para as reciclagens, uma boa parte do pessoal vem, infelizmente, à força. Uma boa parte do pessoal chega numa segunda-feira já perguntando que horas vai ser liberado na sexta-feira, que é o ideal, ou se vai ser liberado antes de sexta-feira. Então, existe, infelizmente, uma determinada atrofia. O cognitivo do vigilante é afetado. E o cognitivo do vigilante afetado, você vai ver o vigilante sem nenhuma vontade, sem nenhum interesse de prosperar, sem nenhum interesse de melhorar. O interessante é que, vez por outra, você encontra um desses vigilantes como policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, policial guarda municipal e afins. Mas por que você encontra? Lembra que eu falei que tinha uma anamnese, né? O histórico do vigilante na sala de aula. Você pergunta ao vigilante: mas por que você quer ser vigilante? Eu disse: olha, eu acho interessante essa escala 12/36, porque eu vou poder estudar. E realmente você encontra esse vigilante muitas das vezes realizando aquele sonho. Um outro caso que acontece é quando você pergunta ao vigilante: por que você quer? Por que você veio para a segurança privada? Por que você resolveu ser vigilante? E ele vai dizer assim: professor Jorge, eu tenho muita vontade de ser professor, eu tenho muita vontade de ser supervisor de segurança, eu tenho muita vontade de ser gerente da área de segurança, eu quero abraçar essa atividade não como emprego, eu quero abraçar essa atividade como negócio. E o que vai acontecer? Você passa alguns anos, você encontra como professor, ou então ele te entrega um credenciamento, você vai ver o currículo do rapaz, da moça, é bom, você
consegue lá uma vaga para ele como professor, você vai ver ele como supervisor, você vai ver ele como diretor e quem sabe até existe, é claro, dono de uma empresa de segurança, ou seja, programação. Então, quando você encontra os vigilantes, novamente, 2 anos depois, você vai perceber que os vigilantes, 2 anos depois, eles não estão como eles eram na formação. Não. A maior parte não consegue saber nem qual é a lei 7.102/83, a maior parte não consegue saber que o artigo 25 é a legítima defesa, uma boa parte não consegue diferenciar o que é, quais são as extensões, acha que extensão é só transporte de valores, ou seja, existe uma verdadeira atrofia. Por quê? Porque lembra, no início daquela programação, ele adentrou a atividade da segurança privada apenas para conseguir um emprego. Ele não o abraçou como uma oportunidade de negócio, business, uma oportunidade de negócio. Nós falávamos também a respeito de como é que se dão as contratações. Eu falei que de cada 10 currículos, 4 são referentes aliás, 6 são o currículo, ou seja, a quantidade de cursos que o vigilante tem, e 4 são referentes às amizades que ele tem. Quando a gente fala amizade, muito vigilante pensa assim, o peixada, né? Não é peixada, é network marketing, a rede de amigos que você faz. E a primeira coisa que você tem que fazer para ter uma boa rede de amigos é se desvincular daqueles amigos que não têm futuro algum. Aqueles amigos que fazem da sua vida, ou seja, que atrofiam a sua vida, que atrofiam a possibilidade de você galgar alguma situação diferenciada. E uma das coisas que você tem que temer também são as questões de estelionato. Lembra aqueles casos que você tem um supervisor, seja quem for, que ele diz, olha, tu me paga R$5.000, R$3.000, eu te consigo uma vaga. Ele não consegue vaga, eles empregam um pai de família, uma mãe de família, te coloca lá e te aluga uma vaga e de repente manda até alguém assaltar no teu local de trabalho. Então você tem verdadeiras quadrilhas na segurança privada, vendendo vagas em empresa. Não vá por esse expediente. Você não necessita absolutamente disso. Tá? Você é aquele profissional que tem condições de crescer e de se evoluir. Uma das coisas que nós falamos também é porque os vigilantes são tão surpreendidos em situações de confronto, situações operacionais. Essas situações de confronto, situações operacionais em que os vigilantes são surpreendidos se dão pelo quê? A mesma questão da atrofia. O vigilante passa de 2 anos para ir para uma reciclagem, na maior parte das vezes vai para essa reciclagem à força, porque ele não quer mais saber de conhecimento, ele quer desfrutar daquela escala de trabalho, né? Ou seja, eu trabalho, casa, trabalho, trabalho, nessa rotina, não aprende mais, não se desenvolve mais. Então, ele cria também ponderações. Como ele não estuda direito penal, que está lá na programação, que está lá no currículo de formação do curso de vigilante, que está lá na reciclagem. Como ele não estuda o uso progressivo da força, como ele não se interessa a treinar tiro, infelizmente agora no Brasil vai ficar mais difícil ainda o vigilante poder fazer algum treinamento de tiro, porque ele começa a criar indagações, se eu agir assim, o que eu faço? Se eu agir assim, o que vai acontecer e tal. Ele pensa que se apresentar com um advogado garante ele que ele não seja preso com uma prisão provisória. Ou seja, não compreende nada daquilo ali. O que vai acontecer? Numa situação operacional, de tantas ponderações, de tantas indagações, ele trava. E aí quando ele trava, mesmo não tendo sido surpreendido, ou seja, ele viu, ele acaba morrendo, ou então o bandido vai lograr êxito levando a placa balística dele, a arma, ou algo que, evidentemente, o vigilante vem a proteger. Isso é algo extremamente preocupante em relação ao andamento, ao dia a dia do vigilante. Nós falávamos também de uma coisa importantíssima, que é você aprender a aproveitar as oportunidades de trabalho. Como assim, Jorge? Lembra daquele supervisor que aparece na tua empresa e você não foi escolhido para ser supervisor? Por que você não foi escolhido para ser supervisor? Ou porque você não tem as qualificações necessárias para ser supervisor, ou porque você tem as qualificações e você não quis participar daquela avaliação. Aí você diz, mas Jorge, eu tentei participar da avaliação, não consegui chamar uma pessoa de fora. Então, por que você não é o vigilante de fora? Por que você não é o vigilante que vai galgar a possibilidade dessa vaga? Não é isso? Seja de fora também.
seja aquela pessoa capaz de conseguir galgar uma realidade diferenciada. Um dos tópicos que nós falávamos também era a respeito da questão da zona de conforto e das extensões. O que é a zona de conforto? Olha, eu estou aqui, eu estou na minha escalinha 12/36, eu estou indo para o meu trabalho, voltando do meu trabalho, indo para o meu lazer, e eu estou aqui na minha zona de conforto. Olha, já ouvi gente falando no Instagram que essa zona de conforto não é muito bem zona de conforto, porque a zona de conforto significaria realmente você estar confortável. O que significa estar confortável? Estar confortável significa eu poder trocar a minha moto por uma moto melhor, eu comprar uma moto, eu poder trocar o meu carro por um carro melhor, ou comprar um carro, eu poder pagar o aluguel da minha casa tranquilamente, ou melhor, eu ter a minha casa, poder reformar a minha casa. A zona de conforto não significa também você dizer assim, eu estou confortável, sua esposa está confortável, seus filhos estão confortáveis. Então, eu falava aqui, uma das situações bem interessantes para que você possa realmente sair dessa hipotética e não verdadeira zona de conforto, é a realização das extensões. As extensões, elas possibilitam que você cresça na atividade de segurança privada, elas possibilitam que você possa ganhar mais dinheiro, elas significam dizer que você poderá, através de ter todas as extensões, chegar no objetivo final, que são os cargos administrativos. Uma outra coisa que nós falávamos lá era a respeito da sua reconstrução. A capacidade que uma pessoa tem de reconhecer que precisa melhorar, a capacidade que uma pessoa tem de compreender que pode alcançar outros patamares e lembrar que aquela coisa de nos chamar de vigia, de guardinha, tá certo? Não é um problema de dizer que, olha, o vigilante é o guardinha, é o vigia. Isso aí é a sociedade que tem um problema muito grande com segurança, com quem diz não para eles ou com quem diz sim e eles não podem realmente obedecer. O que eu quero dizer isso? É que uma grande culpa é nossa, porque nós temos a capacidade de desconstruir toda essa realidade e construirmos uma realidade melhor. Agora, existe um problema. A segurança privada, ela não tem apresentado portarias que possam se adequar às mudanças que estão vindo aí. Ou seja, nós temos as tecnologias artificiais surgindo, nós temos as novas tecnologias de segurança surgindo e nós precisamos de vigilantes que sejam capazes de sair do analfabetismo digital para poderem exercer essas atividades. Imagina só que quem trabalha com segurança eletrônica, quem trabalha com salas de monitoramento, não necessita ter especificamente curso de vigilante. Quem anda de moto ali atendendo aquelas ocorrências não necessita, até porque não existe nem essa atividade nas extensões. Imagina um drone de última geração, com autonomia de voo de horas e horas e horas, com sensor de movimento, com câmeras infravermelho, ou câmeras Domus que são capazes de localizar de focalizar e dar zoom e diversos ângulos diferenciados. Imagine esse tipo de equipamento. Esse tipo de equipamento pode substituir 25 vigilantes, 30 vigilantes numa grande fábrica, numa grande propriedade. Eu preciso que os vigilantes possam ser capazes de operar esse tipo de equipamento e de outros equipamentos que estão por vir. Nós estamos em 2023 e nós precisamos urgentemente acordarmos, porque a segurança privada, ela pode fazer uma coisa antes de você fazer por você. Nós falamos sempre de você se reconstruir, melhorar, improvisar, adaptar e superar para você sobreviver profissionalmente. Mas o grande perigo é, de repente, a segurança privada resolver fazer isso por si mesma e ela desconstruir tudo e construir tudo novamente com pessoas capazes de exercer atividade em épocas de modernidade. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e toca o sininho e venha sempre para a doutrina da defesa pessoal técnica.